As pedras da Geórgia não foram apenas erguidas, elas foram concebidas com um propósito, com uma mensagem e com uma assinatura escondida. No último episódio, desvendamos as ideologias e correntes filosóficas e as principais peças-chaves, suspeitas de envolvimento com a criação das pedras guias da Geórgia, esse misterioso monumento. Mas hoje, vamos além. Quem foi R.C. Christian, um excêntrico bilionário, um mensageiro das elites ou profeta de uma ideia que ainda hoje ecoa nos salões secretos do poder? Prepare-se para descobrir o perfil mais assustadoramente plausível de quem pode ter sido o verdadeiro autor intelectual por trás das pedras da Geórgia. Esse não é apenas um mistério, é um manifesto gravado em pedra. Olá, seja bem-vindo ao Atrás da Cortina, com base na análise aprofundada de seus princípios, dos recursos necessários, do contexto histórico e dos grupos de influência. É possível traçar um perfil e identificar o tipo de pessoa mais provável por trás do pseudônimo R.C. Christian. É crucial reiterar que não há uma prova definitiva, mas uma convergência de evidências circunstanciais que aponta para um perfil muito específico. A pessoa real provavelmente já faleceu, levando o segredo consigo. No entanto, a investigação lógica aponta para uma figura que não era um excêntrico solitário, mas um emissário de uma corrente de pensamento muito poderosa e específica, o perfil de R.C. Christian, um verdadeiro crente na causa neomalthusiana. Ele não via as inscrições como uma sugestão, mas como uma necessidade urgente para a sobrevivência a longo prazo do planeta. A convicção era profunda, um tecnocrata e intelectual. Ele pensava em termos de sistemas, engenharia social, planejamento de longo prazo e soluções racionais, por mais radicais que fossem. Um globalista, ele acreditava que os problemas mundiais exigiam soluções mundiais, além das nações e da política tradicional. Um homem com recursos financeiros significativos e acesso a mais $250 mil em 1979, equivalem a mais de $1 milhão hoje. Ele não era apenas rico, tinha acesso a fundos praticamente ilimitados, seja de sua própria fortuna ou mais provavelmente de uma fonte institucional. Um homem com conexões de alto nível, ele conseguiu navegar pelo mundo dos negócios, contratar uma empresa de granito e um banco local e manter total discrição. Isso exige uma sofisticação social e profissional considerável. Um homem com um profundo apreço pelo simbolismo. A escolha do pseudônimo Rosacruz, a precisão astronômica e o próprio meio escolhido, um monumento de granito, mostram que ele valorizava a linguagem simbólica e a ideia de uma mensagem para as eras. O principal suspeito lógico, uma figura do Clube de Roma, dado que a mensagem das pedras é uma versão literal e radical do relatório, Os Limites do Crescimento, 1972. O autor mais provável é alguém profundamente envolvido com o Clube de Roma ou seu círculo íntimo de patrocinadores. Dentre todas as figuras da época, uma se destaca por encarnar perfeitamente quase todas as facetas do perfil. Candidato principal, Aurélio Pechei, 1908 a 1984. Quem era industrial italiano, cofundador e a força motriz intelectual do Clube de Roma, foi executivo da Fiat e da Olivetti, e um dos primeiros a levantar a bandeira dos limites do crescimento. Análise da conexão. Ideologia perfeita. Pechei era o sumo sacerdote do neo-malthusianismo moderno. Seus livros e palestras eram incansáveis na defesa do controle populacional drástico, como uma necessidade absoluta. As pedras guia são a materialização pétrea da sua filosofia. Recursos e conexões. Como um industrial de sucesso com ligações globais, incluindo
com David Rockefeller, que financiou o Clube de Roma. Ele tinha acesso aos recursos financeiros e à rede de contactos necessária. Mentalidade de grande projeto. Industriais estão acostumados a conceber e executar projetos de grande escala. Encomendar um monumento complexo estaria dentro de sua mentalidade. Simbolismo e legado. Pechet estava profundamente preocupado com o legado que a humanidade deixaria. As pedras guia são o tipo de projeto que um homem obcecado com o futuro distante conceberia como um aviso final e um guia, oportunidade e cronologia. O Clube de Roma publicou Os Limites do Crescimento em 1972. As pedras foram encomendadas em 1979. Este intervalo é perfeito para que alguém como Pechet, frustrado com a lentidão da resposta global ao seu relatório, decidisse criar um monumento permanente que encapsulasse sua mensagem central de forma inegável. Por que não os Rockefellers? David Rockefeller e sua família. Embora fossem os patrocinadores financeiros por trás desta agenda, via Clube de Roma, Fundação Rockefeller, etc., operavam de forma diferente. Eles financiavam muitos projetos e think tanks. A criação de um monumento físico e tão explicitamente radical é mais característica de um ideólogo puro como Pechet do que de um banqueiro que distribui financiamento de forma mais ampla e discreta. Outro candidato forte, Thomas B. Coughlin, quem era um misterioso milionário de Iowa, Estados Unidos, descrito como um excêntrico obcecado por controle populacional e pedras. O jornalista e investigador Van Smith, do Baltimore City Paper, conduziu uma investigação aprofundada e identificou Coughlin como o provável R.C. Christian. Análise da conexão. Motivação pessoal. Coughlin era um neo-malthusiano radical por conta própria, não necessariamente ligado a um think tank. Ele teria a convicção pessoal, recursos, ele tinha fortuna pessoal para financiar o projeto. Prova circunstancial. A investigação de Smith encontrou cheques e testemunhas que ligavam Coughlin a viagens à Geórgia na época e a um interesse por monumentos de pedra. Pontos fracos. Embora cumpra muitos requisitos, para Coughlin falta a dimensão de conexão globalista e a profundidade intelectual do projeto. As pedras não parecem a obra de um excêntrico solitário, mas de alguém inserido numa corrente de pensamento global. A precisão do simbolismo astronômico e a referência a Rosa Cruz parecem exigir um nível de sofisticação, além de um milionário rural excêntrico. Conclusão. O emissário de uma ideia, a evidência mais forte, baseada no conteúdo das próprias pedras, aponta para Aurélio Pechet ou um colaborador seu, muito próximo do Clube de Roma. Cenário mais provável, R.C. Christian foi um emissário, possivelmente o próprio Pechet, ou alguém agindo sob sua inspiração direta e com o seu aval tácito, e talvez o financiamento de um patrono como Rockefeller. Ele viajou para a Geórgia usando o pseudônimo Rosa Cruz para ocultar sua identidade, mas sinalizando para os iniciados a natureza filosófica do projeto, e contratou os serviços locais para erguer o que seria o monumento definitivo da ideologia do Clube de Roma. As pedras guia da Geórgia não são, portanto, o projeto de uma sociedade secreta no sentido tradicional, mas o mausoléu de uma ideia, a ideia de que a humanidade é uma praga que precisa de ser controlada por uma elite iluminada. E Aurélio Pechet foi um dos seus profetas mais influentes. A pessoa física por trás de R.C. Christian era meramente o arquiteto que decidiu esculpir esse evangelho sombrio em pedra. Se R.C. Christian foi mesmo um emissário do Clube de Roma, ou até mesmo Aurélio Pechet em pessoa. Então, as pedras guias não são só um monumento
são o último grito de uma ideologia que acredita que apenas uma elite esclarecida pode salvar o mundo, mesmo que isso signifique controlar quem vive e quem morre. Agora que conhecemos o perfil de quem pode ter criado esse enigmático testamento de granito, surge a próxima pergunta inevitável: e se o plano por trás dessas pedras ainda estiver em andamento? No próximo episódio, vamos explorar o objetivo final, com base no perfil de cada um deles e as suas estratégias. Se você quer entender o presente, precisa conhecer o passado. E essas pedras falam. Curta, inscreva-se e ative o sino, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais desconfiado da realidade em que vivemos. Até o próximo vídeo.